Shalom, queridos! Dialogando a respeito da era messiânica. Hoje iremos para o vídeo de número 3, onde dialogaremos a respeito de mais uma evidência da era messiânica. E sempre que nós entramos nesse tipo de assunto, era messiânica, Mashiach ou Messias, surgem várias perguntas, como por exemplo, quem é o Messias? Quando ele virá? Quais evidências devemos observar para saber se Mashiach está perto ou não? Então nós estamos aí, vídeo após vídeo, batendo um papo, dialogando sobre essas características que apontam para a chegada da era messiânica e a chegada do Mashiach. Por exemplo, nas aulas anteriores, nós falamos que quando o Mashiach vir, ele vai reconstruir o templo em Jerusalém, e quando o templo for reconstruído, o templo nunca mais será destruído. Isso de acordo com o profeta Ezequiel, capítulo de número 37, verso de número 28. Então diz lá o profeta Ezequiel, confirmando aqui a referência no capítulo de número 37, verso de número 28, o profeta Ezequiel diz que quando o Mashiach vir, ele reconstrói o templo e o templo permanece para sempre. É evidente que quando nós estudamos toda a história, nós percebemos que o primeiro templo e o segundo templo foram totalmente destruídos. Então, nesse sentido, o Mashiach ainda não veio, porque o templo não foi reconstruído e permaneceu para sempre. Então nós entramos nesse assunto, nessa temática, onde uma das evidências de que Mashiach estará conosco é a reconstrução do templo. E lembrando, quando o templo for reconstruído, nunca mais ele será destruído. Fato que nunca aconteceu na nossa história. Essa base bíblica está lá em Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 28. No vídeo anterior, nós falamos outra evidência da era messiânica. Já com o templo reconstruído, já com o Mashiach reinando sobre Israel e sobre as nações, uma outra evidência é que o povo judeu, eles retornarão para a terra de Israel. Todos os judeus dos 4 cantos da terra retornarão para a terra de Israel. Outra evidência que ainda não aconteceu em toda a história. Hoje, queridos, nós iremos falar mais uma evidência da era messiânica: a consciência do conhecimento de Deus. Porém, antes de entrarmos nesse tópico, é importante nós falarmos aqui quem é o Mashiach, quem é o Messias. O Messias, ele deverá ser um descendente direto do rei Davi. E é importante nós falarmos, de acordo com as escrituras hebraicas, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, de acordo com a Torá, de acordo com os profetas, o Messias, ele será um ser humano normal. Ele não será Deus e nem um semideus. Ele será descendente do rei Davi, ele terá um pai e uma mãe e será um ser humano normal. E nos informa o profeta Ezequiel, temos várias passagens da Bíblia que fala a respeito dele, mas especificamente falando, Ezequiel 37, 24, fala da chegada do Messias. E quando ele vier, nós vamos perceber, vamos visualizar várias características da era messiânica.
já passamos por duas: a reconstrução do templo e o retorno do povo judeu para a terra de Israel. Agora, nós iremos falar a respeito da terceira evidência da era messiânica. Na era messiânica, a consciência e o conhecimento de Deus, ele estará repleto em toda a terra. Todos conhecerão a Torá, todos conhecerão Hashem. E por isso as Escrituras nos ensinam que naquele dia o Eterno será um e o seu nome será um. E a informação que nós temos, queridos, é que na era messiânica, o conhecimento de Deus será universal. E as pessoas, elas terão uma percepção clara do conhecimento e a vontade do Eterno. Podemos dizer que na era messiânica, entrando dentro desse tópico, o conhecimento de Deus será global. Podemos dizer que haverá bilhões de estudantes da Torá na era messiânica. Eu trouxe aqui um conteúdo do site Rabad que fala exatamente do que vai acontecer na era messiânica nesse contexto do conhecimento de Hashem em todas as nações. Então, veja bem o que diz os sábios a respeito da era messiânica no contexto do conhecimento global. A transcendente grandeza de Mashiach tornar-se mais admirável quando consideramos o assunto abordado pelos rebes. Nossos sábios dizem que Mashiach ensinará pessoalmente o povo judeu e também aqueles que retornarem à vida durante a ressurreição. Quando imaginamos que ele terá como discípulos tantos bilhões de pessoas, ficamos admirados. Como uma pessoa pode ensinar a tantos? E de acordo com sua capacidade individual, relativa de cada um, e entender e compreender a Torá com o seu mestre. Então nós percebemos que o Mashiach, ele vai desempenhar um papel de professor. Ele vai ensinar a Torá para o povo judeu e para bilhões de pessoas. E a explicação que nós temos é que o método de ensino do Mashiach será de modo visual. Nesse sentido, o Mashiach, o Messias, ele estimulará uma profunda introspecção em relação ao tema do estudo, de modo, dizem os sábios, que devido à clareza do quadro mental visto por cada um, eles, as pessoas, elas vão captar em 1 ou 2 horas. E olha que interessante, elas vão captar em 1 e 2 horas, o que levaria 60 a 80 anos para tal pessoa aprender. Então nós percebemos que o papel, a habilidade do Mashiach, do Messias, será grande no contexto do ensinamento. Por isso, os nossos sábios nos dizem que o Messias, ele será um grande professor e a Torá, ela será divulgada em todos os lugares. Ele, diz aqui os sábios, o Mashiach, ele vai ensinar os judeus de modo pessoal e as nações conhecerão as instruções do Eterno. Então essa característica do conhecimento de Hashem ser espalhado por toda a terra e todos os povos, línguas e raças falarão uma somente língua, no sentido de adorar um único Deus. Está escrito no livro do profeta Zacarias, capítulo 8,
verso de número 23. Naquele dia, 10 homens de todas as nações pegarão sim na orla de um judeu e lhes dirão: iremos convosco, pois sabemos que Deus está convosco. Então repare, temos uma profecia que aponta que próximo da era messiânica, e na era messiânica, os países, as nações irão procurar os judeus. Mas aí surge a pergunta: não era para os judeus buscar outras religiões? Não era para os judeus se converterem a umas boas novas que apareceram 4.000 anos depois do judaísmo? Se você reparar bem, dentro dos profetas, Zacarias 8:23, leia com calma esse versículo. Zacarias 8:23 nos diz que os povos, os países, homens de vários países vão agrudar nas vestes de um judeu e vão pedir para eles ensinarem os caminhos do Eterno. Nesse sentido, eu quero dizer que toda a terra ela vai se encher do conhecimento de Hashem. E o Mashiach, que estará no nosso meio, ele vai ter essa característica de professor. Nos informa os sábios que o que uma pessoa iria aprender em 60 a 80 anos, isso aqui é fantástico, a pessoa vai aprender somente em 1 em 2 horas. Olha que coisa sobrenatural. O Mashiach, o Messias, ele terá tanta habilidade no ensino que a pessoa vai compreender os conteúdos equivalente a 60 a 80 anos em somente 2 horas. Então, nós percebemos que isso nunca aconteceu na história. E é uma profecia que aponta para o futuro. Se não aconteceu, é porque vai acontecer e está apontando para o futuro. Então vamos dialogar um pouquinho sobre esse tema, sobre esse tópico. Na era messiânica, nós sabemos que a consciência a respeito de Deus será global e o conhecimento de Deus também será global, envolvendo todas as tribos, raças, línguas e nações, países, e naquele dia todos falarão somente uma linguagem espiritual e adorarão o único Deus. E tudo isso virá por meio do conhecimento, por meio das instruções da Torá. Isso vai acontecer porque é uma profecia. Então surge a pergunta: temos base na Bíblia para falar que na era messiânica, quando o Messias estiver reinando, o conhecimento de Deus será global? Opa! Temos várias referências dentro da palavra do Eterno, na Torá, nos profetas, nos escritos. Temos bases para afirmar que quando o Messias estiver na terra, o conhecimento de Deus será de modo global. E é lógico que quando estudamos a história, isso não aconteceu. Porque hoje, quando nós olhamos para o mundo, nós enxergamos aí milhões e milhões, milhares e milhares de religiões. Mas na era messiânica, já com o Mashiach reinando, diz as Escrituras, o mundo se encherá do conhecimento de Hashem. E qual a base bíblica nós podemos citar aqui? Por exemplo, no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo de número 9, está escrito: a terra estará cheia do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Então vem o profeta Isaías, no capítulo 11, e nos relata que assim como as águas cobrem o mar, toda a terra estará cheia do conhecimento de Deus. Então isso significa que as nações terão conhecimento de Deus, irão receber as instruções de Deus, e o conhecimento de Hashem, ele vem para mudar o caráter, para lapidar o coração, para transformar
todos os povos, línguas, raças e nações. Então, na era messiânica, a consciência a respeito de Deus e o conhecimento da Bíblia, o conhecimento da Torá, será de modo global, onde as pessoas adorarão um único Deus. Isaías, capítulo de número 11, verso de número 9. Também nos diz o profeta Isaías, no capítulo 40, no verso de número 5, a glória de Deus será revelada, e toda a carne verá, reunida que a boca de Deus falou. Então vem o profeta Isaías e diz que a glória de Deus ela vai ser revelada, e toda a carne verá, reunida que a boca de Deus falou. Então nós estamos percebendo que na era messiânica, quando, repito, o Mashiach estiver reinando, e aí nós precisamos fazer uma conexão aqui. Como que eu sei que o fulano de tal é o Mashiach? Como sabemos que a era messiânica chegou? Quando o Mashiach estiver ensinando as pessoas, ensinando os judeus lá na terra de Israel, e o mundo inteiro estiver aprendendo a Torá, as instruções de Deus, e ocorrer uma mudança de modo global, sem sombra de dúvida, estamos falando que Mashiach estará na terra. Então o profeta Isaías nos diz no capítulo 52, verso 8, reforçando esse conceito da consciência de todo o ser humano, de todas as ações, e a instrução do Eterno permeada de modo global, nós realmente podemos afirmar que Mashiach já está no nosso meio. O profeta Isaías, no capítulo 52, versículo 8, diz: pois olho a olho eles verão como Deus retorna a Sião. Então, mais uma referência aqui da era messiânica, onde o conhecimento de Hashem será espalhado em todas as nações. E o que Deus vai fazer na era messiânica quando o rei Mashiach estiver reinando a partir de Israel? Jeremias, capítulo 31, verso 32 e 33. Diz o Eterno: eu colocarei o meu ensinamento em suas entranhas, eu o escreverei em seus corações, e eu serei para eles Deus, e eles serão o meu povo. Eles já não precisarão ensinar um ao outro, e um homem a seu irmão, dizendo: conheça Deus. Preste atenção agora. Pois todos eles me conhecerão, do menor até o maior deles. Olha que interessante. Então o profeta Jeremias, ele vem e nos diz que na era messiânica, já com o Mashiach reinando, o conhecimento de Deus será pleno. As pessoas, desde pequeno, vão aprender a Torá, as instruções de Deus. Então, essa característica da era messiânica, onde nós entendemos que toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem, assim como as águas cobrem o mar, de fato, é um assunto bíblico, é um assunto verbalizado pelos profetas e é uma das evidências reais da era messiânica. E justamente nessa era messiânica cumprir-se-á as palavras do profeta Joel, que nos diz: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas farão profecias, vossos anciões sonharão sonhos, vossos jovens verão visões. Nesses dias derramarei o meu espírito também sobre os servos e criadas. Então fica bem claro para nós, queridos, que a revelação de Deus,
ela vai ser profunda, ela vai ser real. E os nossos sábios dizem que será tão profundo onde todos verão a glória de Deus, como se estivesse ali no Monte Sinai, contemplando a manifestação de Hashem. Nós aprendemos aqui mais uma evidência da era messiânica. Como saber que o Mashiach ele está reinando? Podemos saber com a evidência da exposição da Torá de modo global em todas as tribos, raças e nações. Na era messiânica, com a chegada do rei Mashiach, é normal e podemos afirmar que o conhecimento de Deus será difundido em toda a terra. E nesse dia, todos falarão uma só língua e adorarão somente um Deus. Então, que você possa refletir nessa característica da era messiânica, o conhecimento, a consciência e o conhecimento de Deus estará nos quatro cantos da terra. E é evidente que essa época ainda não chegou, porque o Mashiach ainda não veio. Mas quando ele vier, essa evidência, essa característica será notória aos nossos olhos. Que estejamos nessa época com Mashiach. Baruch Hashem.